Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à 12ª reunião, né, via aplicativo Google Meet. Então, a nossa pauta aqui, recepção e boas-vindas, né? Foi constatado aí que não atingimos o quórum mínimo, aí aguardamos os 30 minutos para começar a reunião. Então, a reunião dá-se início depois de 30 minutos com a quantidade, né, de membros participantes. Então, a Elizabeth já conferiu o quórum, né? Aprovação da ata anterior, nós encaminhamos via WhatsApp e também via e-mail, né? Se tem alguém que queira fazer alguma alteração, alguma coisa, ou se acha que deve ser aprovado, permaneça, né? Ou faça alguma objeção agora. Vocês leram a ata, né? Tem alguma alteração, alguma coisa ou não? Então tá ok. Aprovado, então. Referente, gente, nós temos aqui o nosso coordenador geral do Fórum Estadual do Comitê de Bacias, né? O FECBH-MT. Então, ele é o Alves Ferreira. Nós vamos inverter essa pauta aqui, né? Antes ia apresentar mutirão de limpeza nas margens do Rio Peixoto, então a gente vai passar para o Eliel. Eliel, você tem alguma coisa de apresentação? Como que é? Boa tarde a todos os representantes do CBH Médio, Telespires, colega Rubens. Estão ouvindo bem aí? Opa, beleza. Okay. Colega... tá. Colega Leandro Bruno, gerente de Fomento e Apoio ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Estado. Nossa colega Leonice Lutufo, também da gerência. Marcos Salésio, o estagiário também que está presente aí. Eu tenho uma apresentação para fazer aqui, Rubens, no PowerPoint. Acredito que vai ter que interromper esse compartilhamento seu aí para eu conseguir compartilhar minha tela, ok? Sem problemas. Bom, é uma satisfação estar falando com os membros do Médio Telespires. Eu sou aqui secretário, além do coordenador do fórum, primeiro secretário de CBH Alto Telespires, em Sinop região, né? E fui padrinho aí da fundação, da criação do CBH Médio Telespires, haja vista que Sinop também faz parte, né, do CBH de vocês. Acho que nos idos de 2017 a gente teve aí dando a posse na primeira gestão do CBH Médio Telespires, tá? Bem, eu vou fazer uma apresentação aqui breve, rápida, sobre o Fórum Estadual de Comitê de Bacias Hidrográficas, que é uma instância colegiada. Só um minutinho. Vocês estão vendo aí a apresentação? Opa! Tá. Então, na realidade, o Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas é uma instância colegiada que congrega todos os comitês de bacias hidrográficas do estado de Mato Grosso, né? Então, ele tem essa função específica que foi criado em 2017 para apoio, incentivo e articulação junto aos comitês de bacias hidrográficas do estado de Mato Grosso. Inicialmente, eu quero apresentar aqui a vocês esse mapa, né, dos comitês legalmente instituídos pelo Estado. São 11 comitês legalmente instituídos por resoluções do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, né, o nosso CEIDRO. Então, aqui nós temos a região hidrográfica amazônica, com o CBH Alto Telespires em parte da Unidade de Planejamento e Gerenciamento A11, na unidade A5 de laranja aqui, o CBH Médio Telespires, que envolve uma área grande, com vários municípios, né? E aí o Médio Telespires envolve tanto a margem direita e esquerda do Telespires, e logo acima aqui, na unidade de planejamento e gerenciamento A4, os afluentes da margem esquerda do Baixo Telespires com sede em Alta Floresta.
Vocês ficam sediados em Guarantã do Norte, e o Alto Telespires aqui tem a sede administrativa em Sinop, devido às unidades de diretorias desconcentradas da SEMA, que tem esse papel aí de ajudar a fomentar os comitês de bacias hidrográficas no estado. Na região hidrográfica da Bacia do Paraguai, temos 6 comitês de bacias hidrográficas, ela é mais representativa. Em verde aqui na unidade tem o CBH São Lourenço, em Rondonópolis e região, os afluentes da margem esquerda do Cuiabá em marrom aqui, com toda a Baixada Cuiabana, em verde claro aqui na P3, o Alto Paraguai Superior, que ainda não tomou posse, mas já foi instituído pelo CEIDRO, CBH Sepotuba, CBH em região de Cáceres, de Tangará da Serra, CBH Cabaçal em São José dos Quatro Marcos, Reserva do Cabaçal, e CBH Jauru, com sede em Cáceres. E na região hidrográfica Tocantins-Araguaia, temos o CBH Covapé e o CBH afluentes do Alto Araguaia. Né? Então, que é a função do Comitê de Bacia Hidrográfica? A gente tem, o Fórum tem esse papel de trazer essas informações, que muitas vezes membros, instituições do Comitê de Bacia Hidrográfica têm dificuldade em entender a política de recursos hídricos, tanto a política nacional quanto a política estadual de gestão de recursos hídricos, por causa de alguns entendimentos que existem específicos em relação a essa legislação. Né? Então, é importante que os membros, representantes das instituições que fazem parte, que têm assento no Comitê de Bacia Hidrográfica, tenham clareza do que vem a ser uma bacia hidrográfica, por que existe o Comitê de Bacia Hidrográfica, qual que é a sua finalidade específica, em todas as nuances que interferem em relação nesse colegiado, nesse fórum que é os comitês de bacias hidrográficas. Né? Muitas vezes, isso é importante tanto para o membro titular quanto para o membro suplente, porque na ausência de um, o outro membro tem que ter conhecimento do que vem sendo tratado, que vem sendo discutido na gestão de recursos hídricos no âmbito da sua bacia. Né? Então, de forma bastante tranquila, uma bacia hidrográfica é uma região geográfica delimitada, né, geograficamente, onde tem um rio principal e todos seus afluentes, tanto a margem direita quanto a margem esquerda, e correm para o mesmo ponto em comum abaixo, a jusante, ou a sua foz. Né? Então, vocês aprendem, nós aprendemos desde o primário que os rios, as águas correm todas até o oceano. Vai formando microbacias hidrográficas, aí subbacias hidrográficas, bacias hidrográficas, regiões hidrográficas, até chegar ao mar. Né? Então, a importância do Comitê de Bacia Hidrográfica, ela se dá justamente porque é nesse território que ocorre a gestão propriamente dita e que é estabelecido pela lei, tanto a lei federal quanto a lei estadual de recursos hídricos, porque é na bacia hidrográfica que existe a captação de água para abastecimento humano, que há captação para irrigação, que há captação, diluição de efluentes de esgotamento sanitário, que a indústria, depois do sistema de tratamento de efluentes, lança os seus efluentes. Na região de vocês tem a questão da atividade garimpeira, de associações. Então, qualquer influência na área de influência de uma bacia hidrográfica, ela sofre como um todo. Se for uma ação benéfica na ação, com ação de recarga de aquífero, com ação de recuperação de áreas de preservação permanente, manutenção de galerias de águas pluviais, de galerias de rios, ela é uma ação benéfica para toda a bacia. Portanto, também, se for uma ação, não for uma ação benéfica, se for uma ação degradatória, de enterramento de nascentes, de lançamento de efluentes sem devido tratamento, esgotamento sanitário, toda a bacia hidrográfica ela se compromete. Então, a gestão de recursos hídricos ela é fundamentada nesse território de bacia hidrográfica, que aqui é simples, é uma bacia hidrográfica só, mas a gente tem, como na área de vocês, vários rios principais e vários conjuntos de micro e subbacias hidrográficas que formam o comitê de bacia. O CBH, ele é um órgão, ele é uma instância colegiada, um fórum que faz parte do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, né? E sistema, por definição, é um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e interagem entre si. Na nova política de recursos hídricos, debatida inclusive no último webinar, além dos comitês de bacias hidrográficas, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por meio da Superintendência de Recursos Hídricos, agora a figura das agências de bacias também.
Então, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos atualmente é formado por 4 elementos que se devem se interagir, conversar entre si, para que a gestão das águas elas sejam efetivamente formalizada e realizada da melhor forma possível. Então, a gente conhece bem o CEIDRO, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, se ouve falar e conhece muito bem a SEMA, através da Superintendência de Recursos Hídricos. Todo mundo, provavelmente, que faz parte do comitê já ouviu falar de outorga, né? Tem outorga, não tem outorga saiu, não saiu. É um funil da gestão de recursos hídricos a esse instrumento da política instituído, mas os comitês de bacias hidrográficas é pouco falado, ele é pouco conhecido porque uns 10 anos para cá, um pouco menos, é que esses colegiados foram efetivamente fomentados, implementados com a parceria restrita aí da Gerência de Fomento e Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas, né? Bem, então a relação dos comitês de bacias hidrográficas no sistema de águas do Estado é extremamente importante porque é o comitê que tem a função de levar a gestão descentralizada, compartilhada e participativa, que a gente chama, envolvendo o governo e a sociedade no cuidado e no gerenciamento, na gestão das águas, né? Então, é muito difícil. Por que a gestão ela leva a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão? Porque ela tem essa função de capilaridade, de extensão das mãos do governo, da própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente, aonde os problemas efetivamente acontecem. Aí na área da bacia do Médio Telespires, nas bacias hidrográficas do estado inteiro, né? Então, as demandas elas ocorrem nas bacias hidrográficas e eventuais conflitos também acontecem nas bacias hidrográficas. Então, aí a importância dos comitês de bacias hidrográficas estarem, juntamente com a SEMA, no Sistema Estadual de Recursos Hídricos, participando dessa gestão e desse gerenciamento, tá? Agora, Só um comentário. sim. Desculpa, é que tá pequena a apresentação, ela saiu do modo apresentação. Aí a gente não consegue ver os desenhos. Saiu? Deixa eu só Saiu. ver se eu amplio aqui. Até brinquei com ele. O Elcio entrou, não sei se para vocês também, apareceu a tela dele como... Vê se melhorou aí. Eliel, só para melhorar, tira da apresentação e coloca novamente. Desfaz a apresentação de tela, interrompe. Interromper? Interromper, isso. Agora você apresenta de novo. Aperta aqui no cantinho, apresentar agora. Tá. Saiu a tela, né? É porque alguém apresentou a tela sem querer. E aí deve ter desconfigurado. Mas só faz apresentar isso. Novamente. Tá, desculpa aí. Vamos fazer novamente. Sem problema. Apresentar aqui. E se tu puder clicar para apresentação ali no PowerPoint, fica melhor para a gente ver. Isso. Tá. É só Estão ampliar. vendo agora? Isso. Deixa eu ver aqui. Estão vendo, né? Estamos. Só coloca em modo... Deixa eu só colocar aqui em modo apresentar. Tá indo. Bom, estão enxergando aí agora, né? A apresentação? Sim. Então, eu estava falando do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, né? Da interação dos comitês de bacias hidrográficas nessa gestão descentralizada, compartilhada e participativa. E um dado interessante é em relação ao sentimento de pertencimento dos membros, dos representantes dos comitês de bacias hidrográficas, de forma geral, dos 11 comitês de bacias hidrográficas do Estado, é dessa forma. Tem-se um estudo conhecido de quando são representantes do poder público, normalmente, que, direto ou indiretamente, são envolvidos com recursos hídricos, tipo SEMA, que licencia, que fiscaliza, que faz monitoramento, algumas prefeituras que têm a descentralização do licenciamento de atividades de menor impacto ambiental, e algumas associações de garimpeiros, por exemplo, como na região de vocês, para esse público existe um sentimento de identidade, de pertencimento à bacia hidrográfica muito grande. Tá? Então, esses organismos, esses representantes têm o conhecimento e sabem muito bem da importância da relação que existe da bacia hidrográfica com o Comitê de Bacia Hidrográfica, com a gestão das águas do Estado e com o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Outros representantes, muitas vezes de indústria, da sociedade civil, ONGs, que não é diretamente ligada às causas ambientais e a recursos hídricos, tem muita dificuldade em entender quais são esses critérios, como que funciona a gestão por bacia hidrográfica. E aí eu queria fazer essa pontuação nessa fala aqui com vocês,
para a importância dos cursos de educação ambiental à distância, os EADs da Agência Nacional de Águas, das webinários que são feitas, vão começar a ser feitos pelo Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, daqueles informativos que são repassados de outros cursos que podem ser acessados agora nessa pandemia via online de educação ambiental em recursos hídricos, para ir tendo conhecimento dessa gestão de recursos hídricos. A gente entende, quando não há esse sentimento de identidade na bacia hidrográfica dos membros, com conhecimento específico da sua área de abrangência, é uma coisa natural. Quando você não tem muito conhecimento dessa área, a tendência dos representantes é deixar um pouco para depois. Agora tem uma reunião do comitê, mas não tem alguma outra coisa, de repente, mais importante para fazer nesse momento? Quando você não conhece essas implicações que isso pode levar, muitas vezes a gente acaba não tendo o compromisso, às vezes, que deveria ter como representação de um colegiado, de um fórum importante como o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Então, qual que é a importância dessas questões todas, do conhecimento, do Comitê de Bacia Hidrográfica, do sistema? E da capacitação, da informação e do conhecimento que os membros têm que ter aí na sua área de abrangência, porque o comitê ele tem um papel de ajudar no Sistema Estadual de Recursos Hídricos e o órgão gestor a implementar os instrumentos da política, né? E na política estadual nova, agora 11.088, são 6 instrumentos específicos. O Plano Estadual de Recursos Hídricos já existe implementado, os planos de bacias hidrográficas de recursos hídricos, nós estamos na fase no alto, médio, baixo telespíritos aqui de elaboração de um termo de referência dos planos de bacia. O que é um plano de bacia? Em linhas gerais, é um plano diretor das águas da bacia hidrográfica, como se fosse um plano diretor de zoneamento urbano do município. É ele que vai determinar o caminho a ser seguido, onde vocês estão, onde vocês querem chegar, com a qualidade, com a quantidade de água da área da bacia, um documento extremamente importante. O enquadramento dos corpos d'água também é um instrumento que os comitês podem e devem ajudar o Estado a implementar. A outorga dos direitos de uso de águas de recursos hídricos, que é um instrumento implementado já pelo Estado, que a SEMA faz, os comitês também podem auxiliar em questões de potenciais conflitos ou não na área de abrangência do comitê. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos que também precisa ser implementada, e o sistema de informações sobre recursos hídricos. Só que para o comitê conseguir fazer essa função de capilaridade, de extensão, de braço da gestão de recursos hídricos na área de abrangência do comitê, os membros têm que necessariamente ter conhecimento, a capacitação e informação do que vem a ser isso aqui. Porque senão a SEMA fica falando da SEMA para a SEMA mesmo, de membro para membro que tem o conhecimento da legislação, e os membros, tanto titulares quanto suplentes dos comitês de bacias hidrográficas, que vão ter, amanhã ou depois, que tomar decisões em relação à gestão das águas na área da bacia. Aí, quando fala em recursos hídricos, a gente fala tanto de água subterrânea quanto de água superficial, pode ter muita dificuldade em relação ao entendimento e cumprir o papel específico do Comitê de Bacia Hidrográfica nesse sistema de gestão de recursos hídricos. Então, vai se falar, acredito que vocês vão falar sobre o termo de referência, inclusive nessa reunião para a elaboração do termo de referência do plano de bacia. É interessante que, além do grupo que for composto para encaminhar esses documentos, que todos os membros do comitê comecem a se inteirar mais sobre esse instrumento importante, que é o que vai determinar o que será feito nas águas dos rios da bacia do Médio Telespires, os outros instrumentos, o fórum pode contribuir através da gerência de fomento e apoio ao Comitê de Bacias Hidrográficas, aos comitês de bacias em apoio às pautas e algumas reivindicações específicas de vocês, mas o conhecimento, a informação, a capacitação na gestão de recursos hídricos é de extrema importância para todos os membros dos colegiados dos comitês de bacias hidrográficas do Estado, porque não vai demorar, muitas demandas já poderão ser tomadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, e o CBH não é a SEMA, não é o Rubens apenas, não é o presidente. É o Rubens, é a SEMA, é o presidente, são associações, é a organização da sociedade civil, são as indústrias, são os setores de garimpo, todo o colegiado que é formado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, as funções dessas palestras, dessas falas, muitas vezes participação de reuniões de comitês de bacias hidrográficas, é importante também para esses momentos de capacitação, de conhecimento da legislação e do que realmente a gente está fazendo, o que se pretende fazer com esses comitês de bacias hidrográficas implementados no Estado. Tá? Então, finalizando já essa minha apresentação, o Fórum
estadual tem essa função de instância colegiada, que congrega os 11 comitês de bacias hidrográficas no estado de Mato Grosso. Tem a Secretaria Executiva na Gerência de Fomento e Apoio a Comitês de Bacias Hidrográficas, que fica na SEMA, em Cuiabá, com esse telefone aqui, né, 65-361-372-10215, com o e-mail gfac@sema.mt.gov.br, os membros, a diretoria, o presidente do CBH Médio Telespires. Assim que tiver qualquer demanda, vocês podem estar encaminhando na gerência, que o Leandro, que é o gerente, nosso gerente de fomento e apoio a comitês de bacias hidrográficas, estará repassando ao Fórum de Bacias Hidrográficas para que a gente comece a montar uma pauta específica estadual do Fórum em relação aos comitês de bacias hidrográficas e ao fortalecimento desses colegiados, desses fóruns, para que no sistema de recursos hídricos não seja conhecido apenas o CEIDO, enquanto Conselho Estadual, a SEMA, enquanto outorga, enquanto superintendente de recursos hídricos, mas que os comitês de bacias hidrográficas, em futuras agências de bacias hidrográficas, também possam ter o seu real reconhecimento, o seu real valor na gestão de recursos hídricos do estado de Mato Grosso. Lembrando que o Fórum também é ligado à instância nacional do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, que é, e o Fórum Nacional é a instância colegiada de todos os fóruns estaduais e comitês de bacias hidrográficas do país, do Brasil, né? Hoje em torno de 233 colegiados a nível nacional, e também não podemos esquecer da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, que é parceira do Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Mato Grosso, é parceira da SEMA, é parceira da Superintendência de Recursos Hídricos, e é parceira também nessa luta para levar a gestão das águas de forma descentralizada, compartilhada e participativa. Bem, no mais, é essa a minha apresentação, agradeço a paciência de vocês e fico aqui à disposição para algumas perguntas, alguns questionamentos. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Gente, você verificou aí que o fórum, ele como coordenador do fórum, então a intenção dessa interação aqui é para mostrar qual que é o papel do Fórum Estadual do Comitê de Bacias Hidrográficas, né? Todos esses comitês que ele mostrou aí no mapa aí é integrante do Fórum Estadual do Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, os comitês fortalecendo o fórum, né? Todos vão ser fortes, inclusive o fórum e os próprios comitês. Um exemplo que não é parte de discussão já do fórum que a gente teve com o Eliel foi referente ao problema ali da usina de Sinop. Como nós fazemos parte dos 3 comitês do Telespires, o alto, o médio e o baixo Telespires, eu até quero que você relata aí, Eliel, sobre essa ação, né, e sobre o parecer da SEMA, já se mobilizando, né, visando o próprio plano, né, de bacias da nossa região aqui. É importante isso, o que o Rubens colocou, desse aproveitamento e fortalecimento desses colegiados dos comitês de bacias hidrográficas, para vocês entendendo a importância desses colegiados na prática efetiva do dia a dia, né? Houve as ocorrências aqui de mortandade da OHS Sinop, foi licenciada pela SEMA, e existem termos de compensação ambiental pelos crimes ambientais causados pela mortandade de peixe, né? E desses eventos que não são permitidos pela legislação, o empreendimento não pode causar essa degradação ambiental toda. Então, existem as transações penais, de termos de ajustamento de condutas no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, e em ofício conjunto dos comitês alto, médio e baixo Telespires, nós apresentamos junto à SEMA e ao Ministério Público Estadual e Federal uma petição de ajuda até financeira mesmo, de compensação ambiental a esses nossos colegiados para a implementação do plano de bacias, por exemplo, que custa caro. E desses 3, agora por causa da pandemia, a SEMA nos respondeu, através da Superintendência de Recursos Hídricos, o Luiz Nochelli, da seguinte forma, de que a superintendência, a gestão da SEMA entende a importância dos comitês de bacias hidrográficas e que em regiões, empreendimentos de alto nível de poluição, de degradação, como usinas, indústrias, que forem instaladas em regiões de recursos hídricos, que tenha comitês de bacias hidrográficas, nas compensações ambientais, nas condicionantes do parecer técnico, do licenciamento, para a liberação de licença prévia, de instalação de operação, os comitês de bacias hidrográficas têm que ter prioridade em relação a alguma compensação ambiental, algo que não existia até hoje, até agora não existia. A partir desse documento, dos 3 comitês de bacias hidrográficas e com
apoio do Fórum Estadual de Comitê de Bacias Hidrográficas, vai se começar, a partir desse momento, tomar esses procedimentos, que não há nada mais justo do que isso. Ora, se vai ser instalado um empreendimento de alto nível de poluição, degradador, numa área da bacia, vai ter componentes de compensação ambiental, de recursos financeiros mesmo. Por que o Comitê de Bacia Hidrográfica não é ouvido ou não é incluído nessa discussão? Tem que ser incluído, sim. Então, a partir dessa requisição nossa, a gente espera que isso não seja apenas uma ação pontual, mas se torne regra, né, Rubens? Em todas as regiões hidrográficas do Estado, que tenha comitês de bacias hidrográficas, uma interlocução entre a SEM, entre a Superintendência de Mineração, a SUIMES, e a Superintendência de Recursos Hídricos, haja essa conversa para que, nesse termo de compensação ambiental, os comitês sejam ouvidos, sejam discutidos e, eventualmente, alguma compensação ambiental sejam contemplados os comitês de bacias hidrográficas, principalmente quando da elaboração dos seus planos de bacias hidrográficas. Né? Uma situação interessante, Léo, e a gente até agradeceu o Sérgio lá do laboratório, né? Então, todas essas análises passam pelo Sérgio. Ele é um cara bem prestativo, um cara que é excelente, está de parabéns, né? Todas as demandas que é solicitada, aqui nós tivemos um problema com a concessionária de águas, o pessoal denunciou, foi na imprensa, né? Muitas vezes a pessoa nem vem no órgão ambiental, publica na imprensa, redes sociais, aí você fica sabendo. Então, a gente até no próprio grupo, a gente também faz os encaminhamentos também. Tem mais essa abertura das pessoas até comunicar para a gente. Talvez a SEMA está lá em Cuiabá, não sabe, né? Só sabe depois que o trem está bagunçado. Então, inclusive esses grupos que a gente tem aqui, os CBHs, o fórum, a gente também utiliza também para propagar essas informações e a SEMA está tendo o quê? Essa publicidade, não tem nada escondido. As coisas é dado o procedimento e feito o encaminhamento. Então, até para dar resposta à sociedade. Então, agradecer como ele não está aqui, mas tem que agradecer o Sérgio, que também faz parte da Superintendência, né, de Recursos Hídricos, na coordenadoria do Laboratório de Controle de Qualidade. Então, a própria Superintendência está de parabéns, né, nesse aspecto aqui. Né? Solicitamos os frascos de amostra, ele encaminhou, né, dispôs, orientou certinho, porque essas coletas, a gente não fica coletando todo dia. Muitas vezes você faz um monte de coisa e esquece até o procedimento de coleta, como que é a coleta. E há uma orientação correta, né? Sobre como coletar. É para a gente poder aplicar a legislação de acordo com o que ela demanda, né? Então, é mais ou menos isso aí. E essa questão do laboratório aí, Rubens, do Sérgio, ele pertence aos quadros da Superintendência de Recursos Hídricos e é realmente parceiro de todos os comitês de bacias hidrográficas. A gente sempre tem demandado aqui análises, ele manda os frascos, eles fazem todo o trabalho dos boletins de análise, né? E tem respondido num prazo bastante curto em relação a isso. É parceiro nosso e a gente precisa ir juntando todos esses parceiros com comitês de bacias hidrográficas, o fórum, para realmente o fortalecimento efetivo da gestão das águas no Estado. Né? Outra coisa, o Leandro estava conversando hoje comigo cedo, referente à possibilidade desses boletins de outorga. Ele falou da quantidade de pessoas que tem ainda pequena ainda na GFAC, né? Esses boletins, eu não sei se você poderia falar agora alguma coisa nesse sentido, inclusive, né, para cada empreendimento que solicitar outorga na nossa bacia hidrográfica, as pessoas, o comitê ter acesso a essas informações. Nós temos que trabalhar para isso. Talvez não agora, porque demanda tempo, pessoas, né? Se o Leandro estiver ouvindo aí, se quiser falar alguma coisa nesse sentido, o que o fórum pode também falar sobre essa situação aí, da publicidade na outorga. Por exemplo, muitas vezes tem um grande empreendimento, você nem sabe que esse empreendimento vai se instalar. Né? Você fica sabendo pela imprensa tal, e o próprio comitê não sabe. Então, vai sair uma outorga, você sabe que foi dado, né, outorga para esse cidadão, para esse usuário em si. Você poderia falar alguma coisa, Leandro? Sim. Isso mesmo, Rubens. É uma informação muito importante para os comitês de bacias saber
das outorgas, até mesmo aquelas outorgas que foram requeridas ao órgão ambiental. O comitê pode se mobilizar e fazer uma organização das informações que saem no Diário Oficial. Então, o empreendimento que faz a sua solicitação e é publicado no Diário Oficial, o comitê pode agrupar essas informações e lançar como um informativo a cada 2, 3 meses, e que pode ser considerado uma informação de suma importância para as ações do comitê, né? Para os comitês de bacias. Eu estava conversando hoje de manhã com o Leandro, Rubens, e até os representantes do CBH. Nós vamos fazer uma segunda reunião do Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, provavelmente no mês de outubro ou novembro, e a gente pretende alinhar algumas pautas, isso até pode ser uma das pautas da reunião do Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, porque isso é de importância para todos os comitês, todas as bacias hidrográficas que tem comitê, são informações importantes, saber o que está acontecendo em relação às outorgas, para a gente tentar chegar num denominador comum, para que seja bom para todos os comitês de bacias hidrográficas instituídos, entendeu? Então, já adiantando, nessa próxima reunião do Fórum Estadual, nós devemos ter uma pauta específica em relação a isso aí. Tá? Gente, alguma coisa por Eliel? Está disponível aqui para alguma pergunta, Etiane, Débora, pessoal aí. Pode perguntar aí, pessoal. O Rubens ou o Leandro respondem. Não se acanhe. Então, gente, foi importante essa reunião aqui com o Eliel como coordenador para mostrar o papel do comitê, né, do Fórum Estadual de Comitês de Bacia Hidrográfica. Então, como ele faz parte da nossa região aqui do Alto Telespires e foi também participante também da fundação Deu Costa aqui dos membros, né, Eliel? Então, ele conhece a realidade. O Rio Telespires essa situação o alto, que está na região de Sinop, o médio aqui em Guarantã do Norte e o baixo Telespires ali na região de Alta Floresta, nas diretorias da SEMA. A gente mantém sempre contato um com o outro, mas esse contato, nós somos SEMA com SEMA, igual ele falou ali. Então, no fórum lá, na página, no grupo do fórum, o Eliel em si. Então, é para aproximar as pessoas, as demandas de pessoas, dos outros usuários, da sociedade civil, né, para saber qual que é o papel do fórum, quem que é o coordenador do fórum, né? Muitas vezes você fala assim, vamos para o Fórum Estadual de Comitê de Bacia Hidrográfica, não sabe nem quem é os membros. Então, é interessante aí, né, demonstrar quem que é ele, né, como secretário também do Alto Telespires, né? Então, para vocês terem uma ideia do que é o Fórum Estadual e né, quem é o Eliel nessa história toda. Né? Obrigado, Rubens. E assim, eu só gostaria de reforçar aqui um convite que as ações que o Fórum for fazer é sempre em benefício do conjunto dos comitês de bacias hidrográficas. Nós temos a pretensão agora de fazer alguns eventos, tipo webinar importante de capacitação, e o Fórum conta com a participação dos membros do CBH Médio Telespires. É importante essa participação, o envolvimento, para conhecimento mesmo da gestão e essa interação dos comitês de bacias hidrográficas. Porque a gente entende que os membros, os representantes, conhecendo de fato até os outros membros, os outros comitês, o que estão fazendo, qual que é o papel de cada um, e conhecendo cada vez mais, vai se inteirando, vai se interessando mais e vai ficando mais interessante, mais gostoso o convívio e a participação efetiva no comitê, tá bom? Voltando aqui, nós estamos em período de eleição, nós temos, o nosso presidente está afastado por causa de eleição, né? Tem umas pessoas já de meia idade também, tem vários vereadores, então, por isso que dá esse problema na reunião. Mas esperamos que essa pandemia acabe, né? E também a eleição para podermos continuarmos com um quórum adequado nas reuniões. Mas voltando agora, definitivamente agora, gente. Tem mais alguma coisa para o Eliel, alguma pergunta? Essa é a hora. O cara está aí. Bom, em não havendo pergunta, eu dou por encerrada a minha participação nessa tarde, desejando uma boa tarde aos representantes do Médio Telespires e uma ótima continuidade de reunião. Daqui a pouco eu devo me retirar, mas
Tudo de bom aí. E deixar o fórum, Rubens, e até a gerência, acredito, com o Leandro, à disposição na ajuda aí de pautas e alguns eventos que o Médio Telespire venha requerer, né, para estar realizando. O fórum está à disposição aí para ajudar, na medida do possível, o CBH Médio Telespires, ok? Alô, obrigadão. Tá, joia. Até mais. Elizabeth, volta lá agora, referente ao mutirão de limpeza, Mar do Rio Peixoto. A apresentação era do engenheiro sanitarista Antônio Figueiredo Neto. Por motivo de problemas de falta de água ali na região do Matupá, ele também faz parte também da vigilância sanitária e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, então ele ficou impedido dessa apresentação. Então, eu vou apresentar, fazer essa apresentação desse mutirão de limpeza às margens do Rio Peixoto. Bom, gente, esse mutirão aconteceu em 15 de agosto, mês passado. Então, envolveu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Matupá, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Peixoto de Azevedo, o CBH Médio Telespires, os jovens da Igreja Adventista Missão Caleb, para fazer a limpeza tanto na margem esquerda como na margem direita. Vocês verificam aí nesse mapinha aí que é difícil olhar nesse Google aqui, mas você vê abaixo o município de Peixoto de Azevedo e a BR-163 que corta o município de Peixoto de Azevedo e vai passando por município de Matupá e Guarantã do Norte. Então, temos uma ponte aí e o Rio Peixoto entre essas duas cidades. Quem não conhece aqui a região, estou explicando para quem não a conhece. Então, esse Rio Peixoto, ele tem a atividade principal dele, mineração, tanto por balsas e como a mineração, né, por cavas no entorno. E também tem o uso e ocupação, a parte de lazer, né, dessas prainhas. Então, a geração de muitos resíduos. Então, o Antônio, verificando que no lado dele, na margem direita do Rio Peixoto, que compreende o município de Matupá, tinha resíduos, então solicitou, como membro do Comitê de Bacia Hidrográfica, solicitou que, junto ao comitê, a gente fazia uma ação de limpeza, né, integrada. Pode passar para a próxima. Aí eu vou mostrar o pessoal aí em ação. Isso aí foi um chamado, que volta novamente, um chamado pela Secretaria Municipal de Matupá. Peixoto também fez também o chamado deles, do lado deles também. Então, a gente fez uma ação integrada, né? Aí vocês mostram as fotos aí. Pode passar nas fotos, Elizabeth. Então, aí nós aí na margem direita, né? Fazendo a limpeza, entrando lá no Rio Peixoto, as margens, né? O pessoal deixa muito resíduo aí no entorno. O problema desse rio aqui é um rio aparentemente grande, mas devido à ação, né, de uso e ocupação no entorno, ele encontra-se assoreado, né, e nesse período é até difícil, alguns pontos, a navegabilidade dele. Então, esse aí é um caminhão basculante que foi utilizado para coletar os resíduos das duas margens, né? Aí a turma da Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo junto com os jovens da Igreja Adventista Missão Caleb. Então, foi essa ação que nós fizemos. Aí, se você puder passar lá o áudio, tem como passar o áudio? Aí, a gente verificando na página da Prefeitura de Peixoto de Azevedo, na página do Facebook, a gente constatamos que esta ação de limpeza de rio é uma ação muito positiva. Por que é uma ação positiva? Todas as pessoas, quando a gente vai fiscalizar um empreendimento, um garimpo, um frigorífico, uma empresa qualquer, a gente muitas vezes é levado em consideração que a gente está impedindo o desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido. Vou passar, pode passar.
Tá dando muita microfonia, hein? Tá dando de escutar? Não. Não? Eu não... Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume. Não. Ainda não? Ai, meu Deus. Só um momento. Eu acho que o áudio do vídeo não vai passar, vai dar só para ver a imagem. Então deixa. Você deve estar com os dois microfones abertos, por isso que não passa, só tem que ter um microfone aberto. Vou desligar aqui, então. Normalmente, Elizabeth, quando é reproduzido um vídeo assim para as reuniões do Google Meet, ele não repassa, não dá esse áudio, né? O áudio não repassa, Eu já tentei também. Aparece a imagem, mas o áudio ele não é transmitido. Ah, tá. Então depois eu encaminho no grupo. Eu acho que o áudio não passa mesmo, é só o vídeo. Então deixa, Rubens, eu encaminho depois no grupo. Deixa. Então, gente, quando a gente vai numa ação de fiscalizatória, o órgão ambiental é como se fosse o patinho feio da história. Há uma grande, né, reclamação, tá tirando emprego, né, tá fazendo isso, tal coisa. Essa ação de limpeza é altamente positiva. Nós vamos salvarmos o rio com essa pequena limpeza? Não. Né? Mas essas pequenas ações buscam a sensibilização. Tanto que participou duas televisões ali, acho que foi duas televisões, tanto de Matupá como de Peixoto de Azevedo. Né? Eles publicaram na página da prefeitura lá os likes das infraestruturas, obras de grande porte do município, asfaltamento, tinha menos like do que essa ação de limpeza. Uma ação extremamente positiva para a sociedade em si. Então, aparentemente é uma coisa simples, mas que há um envolvimento, há um interesse da mídia, né, referente a essa ação de limpeza de rios, né? Mas qual que é o objetivo dessa limpeza do rio? É só, sei lá, catar lá tal? É deixar realmente uma mensagem, né, para a população, espernear, falando, né, dos problemas ambientais que ocorrem no rio, né, explicando na imprensa o que está ocorrendo, né, para que as pessoas possam ter se sensibilizarem, né, com essa problemática da água, tanto em quantidade quanto em qualidade. E durante essa ação em si, né, estamos fazendo a educação ambiental. Então, é mais ou menos isso que nós buscamos dentro dessa ação, junto com a Prefeitura de Matupá, a Prefeitura de Peixoto, né, o pessoal dos jovens da Igreja Adventista de São Caleb e o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, foi essa nuance, apresentação da população, buscando sensibilizar referente aos recursos da nossa região. Então, é mais ou menos isso. Agora vamos para o informes e assuntos gerais. A finalização da identidade visual. Nós tivemos uma reunião para definirmos a identidade visual, né? E depois, foi elaborado uma identidade visual, né? Aí não concordamos porque não estava muito abstrata, não representava muito a nossa cara do comitê, e aí teve uma segunda identidade visual. Então, a partir de 11 de setembro, teve uma enquete, né, para votação dessa identidade visual. Aí eu gostaria de abrir agora para o Marcos falar como que está a situação da identidade visual, Marcos. Ok. Conseguem me ouvir bem? Beleza. Boa tarde. Vou só me apresentar. Para quem não me conhece, me chamo Marcos Salessi. Eu sou estudante de jornalismo e estou atuando como estagiário de comunicação
lá na GFAC, dando esse suporte para todos os comitês do Estado. A gente teve a apresentação dessa nova proposta. Eu vou pedir para a Elizabeth interromper, que eu compartilho daqui, tá? Rapidinho. Obrigado. Só um minuto. Vou colocar a tela inteira. Isso. Que é essa arte aqui. Vocês conseguem ver? Alguém só poder liberar o microfone para falar? Sim. Agora sim. Ok. Beleza. Essa foi a segunda proposta apresentada pela empresa. A gente liberou aquele formulário online para vocês votarem, justamente porque a gente estava com um pouco de pressa para poder conseguir fechar esse material, uma vez que a gente tem a criação da identidade visual não só do Comitê do MED Telespires, mas de outros 5 comitês que entraram nesse pacote com essa empresa. Com o ok dado por vocês na votação, eu em breve vou liberar certinho os votos para vocês conferirem quem votou sim, quem votou não. A gente repassou para a empresa a aprovação e agora eles têm, já foram uns 3, 4 dias desde que a gente passou a resposta para eles, então eles têm aproximadamente 10, 12 dias para poder fechar o material e entregar para a gente, o que seria esse material que eles precisam fechar. Um manual de marca, que a gente chama dentro da comunicação. Esse manual de marca vai mostrar para a gente de que forma a gente pode usar essa logo. Então, quando a gente tiver algum tipo de evento, ou for aplicar essa logo em algum banner, em algum outro tipo de material, esse manual de marca vai apontar para a gente de que forma isso pode ser aplicado. Paleta de cores, tamanho específico, o lugar onde ele tem que aparecer, tudo isso vai estar certinho explicado no manual de marca, além da aplicação de outros materiais. Então, eles vão entregar para a gente a apresentação de PowerPoint com a logo atualizada, materiais de escritório com a logo atualizada, lembrando que são modelos, né? Eles vão entregar para a gente o projeto pronto. Aí, se a gente quiser executar esse material, a gente precisa passar por uma outra empresa que vai imprimir um exemplo, agendas, canetas, enfim, e outros materiais. Então, essa empresa que está com essa parte de identidade visual, nos próximos dias eles devem entregar para a gente o manual de marca e alguns produtos com a logo aplicada, para que a gente possa seguir por um outro caminho de ver se a gente vai fazer, de fato, esses materiais, enfim. Mas já é um grande ganho para todos os comitês que entraram nesse pacote, principalmente os que não tinham uma identidade visual, que a gente conseguiu fazer uma unidade entre a logo de todo mundo que entrou no pacote, juntamente com as especificidades de cada comitê. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês, vou colocar lá no grupo do WhatsApp, como ficaram a logo dos outros comitês, para vocês terem a ideia de como isso em conjunto funcionou bem. E é basicamente isso que eu tenho para dizer da logo. Eu queria aproveitar a fala, Rubens, eu não sei se eu posso, mas eu queria mostrar mais algumas outras coisas com relação à comunicação, que eu acho que é de interesse do comitê. Pode. Ok. Já tem um tempinho que a Elizabeth compartilhou comigo que vocês tinham feito vou mostrar aqui, só um minuto. Inclusive, Marcos, nós estamos esperando A cartilha. A identidade visual para concluir essa cartilha. Então, aí a Elizabeth tinha me mandado, se não me engano, era essa cartilha aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui, né? Isso. Isso. E aí eu tinha dito para ela que eu iria propor uma releitura dessa cartilha com alguns outros elementos. E aí eu queria aproveitar que a gente está aqui em reunião e apresentar para vocês uma primeira proposta. Vocês tinham feito ela em formato de folder aqui, né, com essa possibilidade de dobrar e tal, e eu acabei fazendo uma versão um pouquinho maior, estendida, já pensando um outro material, que seria essa daqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, vou deixar ela um tamanho maior. Mas seria essa cartilha de educação ambiental, cuidando das águas do Telespires. Aqui, de fato, a gente pode colocar nova identidade visual. Tentei trabalhar um pouco das cores que aparecem na identidade, inclusive foi até um pouco de coincidência, porque quando eu fiz esse material a gente ainda não tinha identidade aprovada. Mas eu peguei mais ou menos o mesmo modelo do que a Elizabeth me mandou e deixei ele um pouco mais completo, com informações técnicas sobre o porquê a cartilha existe, quem fez a parte de produção, aqui com um breve histórico do comitê, mostrando o mapinha exato de onde está a área de atuação do comitê,
os objetivos do comitê, o que são comitês de bacia hidrográfica, a política estadual de recursos hídricos já atualizada, com algumas informações do que mudou e do que se manteve da outra. Aqui a gente tem um trecho sobre área de proteção permanente. Isso tudo foi conteúdo que eu tirei da cartilha que a Elizabeth me mandou, foi a primeira versão que vocês criaram, e fiz essa versão estendida. Algumas informações, a parte de resíduos sólidos, com a política de resíduos sólidos, sempre com links onde as pessoas podem buscar mais informações sobre determinado assunto. E aqui, mais para o final, a parte de atitudes que colaboram na perspectiva de incentivar a questão de conservação dos recursos hídricos, né? Então, não jogar lixo nos rios, tomar banhos rápidos, a questão do óleo na pia e tudo mais. E no final, algumas informações do comitê, o site, o e-mail, o telefone e endereço, e um fechamento. Ele funciona como se fosse um formato de livreto, que a gente pode pensar em fazer impresso, caso vocês aprovem essa versão, mas também a gente pode subir ele em uma plataforma que eu estou organizando para todos os comitês, chamado ISU. O ISU é uma plataforma de materiais gráficos e digitais, como se fossem revistas e outros, uma plataforma gratuita, onde a gente pode hospedar ele dessa maneira. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas a gente deixa a revista como se fosse um livreto, uma revista onde a pessoa pode ir passando, lendo conteúdo, aproximando, enfim. Nesses tempos de pandemia, onde a gente tem a necessidade de evitar um pouco a circulação de papel, enfim. Pode ser uma alternativa interessante. Isso fica hospedado no site do comitê, é isso? Isso aqui vai ficar hospedado no nosso canal, chamado... Porque assim, eu estou na parte de produção de um... Deixa eu interromper o compartilhamento. Desculpa, gente, esqueci o nome, só um minuto. Muita coisa para pensar. Ah, tá, do plano de comunicação, isso. Onde a gente tem o que eu chamo de portal do ICBHs Mato Grosso, que é um lugar onde a gente vai conseguir reunir a informação de todos os comitês. Isso ainda está em construção, ainda vou apresentar para vocês de uma maneira um pouco mais explicadinha. Mas por que eu estou falando isso? Porque dentro de várias plataformas, como o YouTube, a gente já tem a criação desse canal chamado Portais CBHs MT. No YouTube a gente tem a vinculação de vídeos, inclusive essa reunião vai para lá, onde os membros podem assistir posteriormente e a população em geral pode acompanhar também as reuniões promovidas pelos comitês. E no ISU seria a mesma coisa, é uma plataforma criada lá dentro do site do ISU, como se fosse nosso perfil no Facebook. Cada um tem o seu, né? A gente criou essa plataforma lá dentro. Mas a gente pode pegar o link e colocar isso no site do comitê. Então a pessoa pode acessar direto pelo site do comitê, pode baixar esse material em PDF, se ela quiser. A gente pode fazer um processo de procurar centros educacionais, técnicos da região, para poder distribuir esse material, porque ele tem um conteúdo bem rico até, com informações, hiperlinks, para as pessoas procurarem em outros lugares, enfim. Então, ele ficaria, sim, hospedado no site do comitê. A gente ia usar essa plataforma ISU só para a gente poder subir ele em algum lugar da internet. Aí a gente ia pegar o link dessa plataforma e colocar lá no nosso site, onde a pessoa podia ver direto do nosso site. Marcos, eu não sou especialista em TI, né? Mas qual que é a viabilidade de colocar um quadricode nesse material aí? Tem algum custo adicional, alguma coisa nesse sentido aí? Porque hoje, praticamente todos os usuários têm o quadricode, né? Para você visualizar no celular. Então, existe a possibilidade de a gente criar um QR Code. É simples, é fácil, a gente só precisa saber onde a gente vai aplicar ele. E qual é a motivação do QR Code? Você diz a gente colocar um QR Code no site para poder direcionar para a cartilha? Para a pessoa ver pelo celular, isso? Uma das observações seria isso, porque na verdade é o seguinte, quando você está diminuindo, são duas ações ao mesmo tempo. Um material mais completo é bom, mas muita gente, as pessoas não leem, né? Então, pelo próprio tamanho. Então, na verdade, um inviabiliza o outro. O modelo mais simples, por exemplo, numa ação, né, estava fazendo ali a distribuição, fazendo a coleta em Matupá do lixo. Um tipo folder pequeno é uma coisa que você entrega para as pessoas, porque tem pessoas que não têm acesso. Você tem que pensar nas duas formas. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente pode fazer uma versão reduzida, assim. A minha preocupação é que a gente consiga manter uma identidade mais quadradinha, assim, mais um design um pouco mais
trabalhado do que dessa versão que vocês me apresentaram e que eu achei melhor que a gente pudesse fazer com essa questão de um design um pouco mais apurado. E agora que a gente tem a identidade visual fechada, que seja um design que abrace essa identidade, com as mesmas cores, com o mesmo padrão de letra, porque tudo isso influencia quando a gente pensa na unidade do comitê, né? Não tem como a gente ter um material com uma roupagem e um material do mesmo comitê completamente diferente. Mas eu entendo o seu apontamento, acho viável, e a gente pode pensar nessa versão folder desse material maior que eu apresentei para vocês. Justamente isso que eu falo assim, tem que ter um material folder, porque dependendo da situação, ou algumas coisas, por exemplo, você vai numa escola, né, algum lugar assim, certo? Ou pessoas que não têm de mais idade, alguma coisa assim, um folder, a pessoa consegue até ler. Já um material mais complexo é para a pessoa que se interessa mais. Então, são os dois públicos têm momentos de uso, né? E quanto a essa questão de ser um falar com o outro, aí é contigo. Eu acho que, acho que ninguém é contra disso daí, né? Você tem que trabalhar nesse sentido. Entendo. Não, dá para ser feito sim. O que eu peço, inclusive, para vocês, eu vou enviar essa cartilha, essa proposta, no e-mail de vocês, peço depois para a Elizabeth compartilhar, é que vocês olhem sobre o conteúdo, se o que está escrito lá está ok, se vocês sentem que precisa de mais alguma informação, ou precisa retirar, trocar alguma outra informação, porque a gente fechando esse quadradinho dos conteúdos, ou seja, o que está escrito lá, se está tudo certinho, eu consigo reduzir, enxugar esse conteúdo e fazer em uma versão folder, para a gente poder atingir esses dois públicos. Mas seria bom a gente só ter o ok se está tudo alinhado, se o texto é esse, se tem alguma informação do comitê que não está batendo. Então, acho importante a gente apurar isso. E aí, a gente fecha já com a nova identidade visual, viu, Rubens? Beleza. E acho que é isso, basicamente, que eu tinha para apresentar para vocês da parte da comunicação. E em breve eu volto, acredito que ainda... acredito não, ainda esse ano, com o plano de comunicação para 2020 e 2021, que eu estou fazendo ele de uma maneira unificada. Então, vai ter uma parte que vai ser comum a todos os comitês e uma parte que vai ser específica para cada comitê. E é bom que isso seja debatido em reunião para que todos possam olhar, opinar, sugerir alterações e mudanças. Eu acredito que em breve eu retorne com esse plano. Obrigado, Marcos. Mais alguma coisa, gente? O Se alguém Marcos, tiver alguma o André, pergunta... alguma sugestão aí? Eu tenho. Oi, Marcos, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber assim, ó, vocês vão ficar com a gente um período? Como é que funciona? Porque assim, vai acabar gerando vários materiais, certo? E eu entendo muito dessa questão da importância da identidade visual, mas a gente, né, sozinha a gente não vai conseguir fazer algumas coisas, né? Então, assim, por exemplo, Facebook, Instagram, mídia social do comitê, vocês vão gerir isso também para ficar de uma forma padronizada? E se tiver, por exemplo, um banner ou alguma coisa em um evento, para a gente, de fato, ter uma, né, cor, ter tudo de uma maneira mais padrão, né, dentro dessa parte. Como é que vai funcionar isso? Só para a gente entender melhor. Ok, uma ótima pergunta. Deixa eu só aceitar uma pessoa que chegou aqui. Então, eu fico com vocês até fevereiro de 2021. Depois o meu contrato de estágio se encerra, e aí eu não tenho a possibilidade de renovar, porque eu vou estar terminando meu curso, se tudo der certo, e aí não tem como voltar enquanto estagiário. Mas o que eu já penso nisso, Etienne, né? Etienne, isso. Com A, exatamente. Sobre a continuidade desse material, para que ele não se perca. A gente, dentro do plano de comunicação, eu estou pensando justamente na possibilidade de a gente unificar esses espaços de comunicação dos comitês, para que a gente possa criar não só uma unidade no sentido de uma mesma linguagem, para que as pessoas do estado inteiro consigam compreender que o comitê existe, que ele é um órgão importante dentro da nossa dinâmica democrática, mas também para facilitar para vocês nessa rotina de comunicação, de criar post, criar material que tenha um certo padrão. Com relação a isso que você falou, a gente precisa criar um banner, mas será que a gente vai conseguir manter a mesma cor, Isso o manual de marca vai explicar para vocês. Vai estar tudo lá no manual de marca.
ó, pessoal, se vocês forem aplicar essa logo, vocês precisam usar essa cor aqui, vai ter até o que a gente chama do código da cor, que aí quando vocês forem pedir para imprimir, vai estar lá no código. Para quem for trabalhar com esse material, vai saber que código é esse, enfim. Mas, para além disso, eu pretendo, antes do meu contrato encerrar, promover uma oficina de comunicação para os comitês. Então, seria importante que vocês participassem, não só para vocês aprenderem algumas possibilidades e ferramentas de comunicação, mas para que a gente consiga, pelo menos, manter o mínimo, sabe? A gente não vai conseguir, Etienne, de fato, uma integralidade do que eu estou apresentando para vocês, justamente porque, neste momento, tem alguém que pensa comunicação e que está trabalhando só nisso. Mas eu penso sim da gente poder produzir um espaço onde todo mundo possa aprender pelo menos um pouquinho de como conseguir manter essa dinâmica e ela não se perder. Seja em redes sociais, seja na produção de material, em tudo que envolve isso. Assim. É importante que algumas pessoas do comitê tenham noção, mesmo que mínima, da identidade visual que vocês vão ter agora e das possibilidades de comunicação que vocês vão ter com esse plano de comunicação que eu estou desenvolvendo. Então, vai ter oficina de comunicação, eu estou pedindo para o pessoal da empresa deixar o manual de marca o mais objetivo e didático, intuitivo possível, para que não fique difícil de entender qual é a fonte que tem que usar, que cor que é bom usar, para que a gente possa caminhar numa mesma estrada, né? Então, quanto a isso, não se preocupe. E eu acredito, já conversei com o Leandro, que essa também é a minha preocupação, sobre a continuidade do trabalho. Provavelmente, e aí isso depende de CPP e de outras dinâmicas, uma pessoa vai me substituir, então a gente vai sempre ter alguém da comunicação ali na GFAC, eu acredito. E isso vai ser passado para essa outra pessoa e a gente vai tentar manter esse ciclo pelo menos até o final do ano que vem, que é o que eu estou planejando dentro do plano de comunicação. E aí, 2022, a gente tem que pensar lá em 2021. Vamos primeiro matar 2020, 2021 e aí depois a gente pensa nos próximos. Mas é basicamente isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, com licença. A questão da comunicação ela é fantástica, a identidade, você bater o olho e saber que você está vendo um comitê de bacia do estado de Mato Grosso, isso é historicamente maravilhoso, né? Mas eu acho que a gente não pode engessar muito, isso é a minha opinião de quem trabalha com educação ambiental. Muitas vezes você trabalha a educação ambiental com os membros construindo a realidade de cada um. Então, muitas vezes, a gente não pode pensar muito nessa questão de criar, de ficar engessando a questão da identidade, de fazer as coisas sempre com a mesma cara, fazer todo mundo igual, que pode ser que você perca um pouquinho do interesse das pessoas, dos educadores, dos criadores de cada região em participar, em fazer algo interessante, né? Não sei, é a minha opinião, gente, desculpa, não é da GFAC, é de uma pessoa que trabalha com arte algumas vezes, mas não é nenhuma, não é profissional, é bem amadora mesmo, e a gente trabalhou muito com a questão do diálogo, diálogo de bacias entre as pessoas, a importância da criação do conteúdo, da criação do material, ser a cara daquela comunidade que vai receber o material, não de uma questão nacionalizada, bem clean, ficou lindo, tudo maravilhoso, mas a minha preocupação é o envolvimento dessa sociedade, dela se identificar dentro do contexto que está sendo analisado ou está sendo repassado pelo próprio comitê na sua região. Desculpa, foi só uma colocação. Eu só ia completar que eu acho que isso é essencial, o Léo. Inclusive, quando a gente pensa na identidade visual, isso não se perde. O que a gente coloca aqui com relação a ter uma unidade, uma continuidade de identidade, é que a gente possa ter, pelo menos em algum momento, onde a pessoa possa olhar e lembrar que aquilo ali é do comitê do MED Telespires. Agora, com relação ao conteúdo, de que forma isso vai ser aplicado, se isso vai ser um folder, se o que vai estar escrito dentro desse folder ou desse outro material vai estar escrito de uma maneira mais formal, de uma maneira menos formal, se vai ter um determinado jeito de uma comunidade, se vai ser isso aí, e aí depende de qual espaço a gente vai querer atingir. O que a gente pensa com relação à unidade e essa coesão é com relação à identidade do comitê, do espaço comitê.
sabe? E aí isso é importante, porque se a gente cria uma logo, uma cor, um padrão para cada material que a gente usa, a gente não consegue ter essa unidade visualmente falando. Isso falando da comunicação, dentro dessa perspectiva de comunicação. É óbvio que a gente precisa pensar quem é o público que a gente quer atingir naquela determinada ação, que conteúdo a gente precisa usar para atingir aquele público naquela determinada ação. Isso a gente também pensa dentro da comunicação, mas quando a gente fala de identidade visual, a gente precisa da unidade, porque senão ficam materiais muito dispersos que juntos eles não fazem sentido quando a gente fala no comitê, entende? Eu digo isso visualmente, partindo dessa perspectiva que a gente está trabalhando não só a identidade visual, como o plano de comunicação. O comitê tem toda a liberdade do mundo e eu incentivo que a gente pense especificamente no público que a gente quer atingir. Como o Sandro falou, pô, a gente tem um material muito longo, tem pessoas que não vão parar para ler. Vamos pensar em fazer um material reduzido? Vamos fazer. Com uma outra linguagem? Podemos fazer. Mas é bom que a gente estabeleça pelo menos, o material ele tem uma mesma paleta de cores do que o material grande. O material ele tem uma mesma linguagem do material grande. E tem a mesma logo, que é a marca do comitê do material grande. Então, a gente tem uma unidade, mesmo que sejam materiais distintos para públicos diferentes. Mas eu concordo com você, Léo, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que pensar sempre no público que a gente quer atingir. De que forma a gente vai fazer isso é o mais importante. A identidade visual é só um suporte para que a gente consiga colocar todas essas possibilidades dentro da caixinha do comitê do Match Telespires, que a pessoa consiga ver e falar, isso aí é do Match Telespires. E é interessante, né, essas discussões, Etiane, a Léo, Marcos, porque o espaço do comitê realmente é democrático, e a gente precisa verificar todos os pontos de vista, né, e aí a gente ter uma noção. Se possivelmente há algum tipo de mudança, né, aí em reuniões a gente pode solicitar, verificar também esse apontamento da Léo, né, o apontamento do Marcos. Eu vejo que os dois estão corretos, entendeu? Tanto o Marcos como a Léo. Né? Ela realmente relatou uma situação específica que pode ocorrer. Né? Eu já sou diferente, eu estou pouco tempo no comitê, né? Acho que é o 3º ano. Então, não sei como que seria essa situação, igual a Léo falou. Mas é interessante esse apontamento, sim, na reunião. Mais alguma coisa, gente? Beleza? Vou só deixar aqui no chat, gente, o meu e-mail. Qualquer necessidade que vocês tiverem com relação à comunicação, Marcos, acho que a gente podia fazer um post para o comitê. Marcos, eu acho que a gente fez uma ação aqui que seria legal espalhar isso na imprensa. Mande uma mensagem para mim, uma proposta de pauta, uma ideia, qualquer coisa que vocês pensarem. Eu estou muito disponível para poder ajudar, seja com uma dica, seja com a construção do material, qualquer demanda que vocês tiverem. Vou deixar meu e-mail aqui no chat. Obrigado. Obrigado. Agora, nós tivemos, em 4 de setembro, uma reunião conjunta entre o CBH Alto, Médio e Baixo Telespires, para tratar sobre o termo de referência de plano de bacia. Então, o Leandro tem algum aspecto aí referente a modelos de termo de referência, parece que é do Sepotuba, né? Se puder falar alguma coisa nesse aspecto aí, Leandro, até para na formação do grupo de trabalho a gente possa ter uma noção, né, espalhar para o restante das pessoas que não participaram da reunião. Beleza? Perfeito, Rubens, isso mesmo. Nós tivemos uma reunião que englobou os membros dos comitês de abrangência do Rio Telespires para a elaboração do projeto básico do TR do plano de bacias. Então, esse Leandro, ano é preciso que os comitês do Telespires façam que aprove o termo de referência para o plano objetivo comum. Vou só pedir, Leandro, desculpa te interromper, para você desligar a câmera e deixar só o áudio, porque a sua conexão está dando um pouquinho de estabilidade e a gente não está conseguindo te ouvir. Tá. Então, deixa só o áudio. Ok. Ok, obrigado pela informação, Marcos.
Bom, nós realizamos uma reunião onde participaram membros dos comitês de bacias de abrangência do Telespires. E o objetivo é comum para a elaboração e aprovação do termo de referência para o plano de bacias, que é o documento que vai nortear a elaboração, o plano de bacias para o Rio Telespires. E esse ano, uma das metas desses comitês é a aprovação do termo de referência para o plano. Então, esse grupo de trabalho, né, ele está sendo montado e nós utilizaremos como um norteador para essas atividades. Então, serão levantadas informações da bacia e com o objetivo de elaborar o projeto básico do termo de referência, para auxiliar na contratação de uma empresa que irá elaborar o plano de bacias propriamente dito. Então, como que se dará esse processo de participação do Médio Telespires, Rubens? Existe algum membro que gostaria de participar? Como vai se dar esse processo? Então, é isso que nós precisamos discutir. Nós precisamos de gente, né? Estou disponível aqui para ter ajudantes aqui também. Então, está aberto para o pessoal, né, dispor nome aqui. É um processo que vai resultar em algumas reuniões, levantamento de dados, né? Nós utilizamos um modelo do projeto básico da Agência Nacional de Águas para o plano do PRH Paraguai, plano de recursos hídricos da região do Paraguai, e utilizaremos para nortear os trabalhos que englobam o termo de referência para o Telespires. E a partir desse trabalho, a gente vai trabalhar nós iremos elaborar essa proposta para colocar para aprovação do comitê, que é a proposta para contratação de uma empresa que irá realizar o estudo, né? Leandro, qual que é o prazo? Fala para o pessoal, qual que é o prazo que nós temos para cumprir essa meta e qual que é o prazo específico para elaboração e término? Ó, nós cumprimos a nossa meta referente ao ano de 2020. Qual que é o prazo específico para a gente elaborar esse termo de referência? Correto. A elaboração do TR, do plano de bacias, tem como objetivo os trabalhos que envolvem o PROComitês, né, o Programa de Fortalecimento dos Comitês de Bacias. E é um objetivo definido para esse ano, para o ano de 2020. Então, até dezembro, o comitê deve elaborar e, quem sabe, aprovar essa proposta. Então, até dezembro de 2020. Olha, referente aqui, nós vamos colocar no nosso grupo aqui, eu vou fazer o chamamento aqui para criar um grupo de trabalho para tentar, né, fazer a nossa parte aqui. Então, o pessoal que está escutando, participando da reunião aqui, é interessante a participação, porque não adianta vir uma empresa de fora específica se a gente não tem o que a gente quer desse plano de bacia. Qual que é a realidade? Uma realidade de pessoas de outros locais que não sabem o que acontece na nossa região? Ou é nós que temos que colocar as nossas ideias, as nossas opiniões? Então, nesse grupo de trabalho, esse termo de referência já dá o quê? Uma nuance, né, do que nós queremos desse plano de bacia aqui do Médio Telespires, né? Tanto que o objetivo foi o quê? Uma solicitação integrada tanto do alto, médio e baixo Telespires. Então, possivelmente esses documentos vão estar em nuvem, né, Leandro? E nós precisamos da participação dos outros membros, né? É interessante que seja da sociedade civil, dos usuários, né? Para poder ter o dedo de cada um, ter a identidade, nós estávamos falando de identidade, né, de cada segmento do Comitê de Bacia Hidrográfica. Ô, Rubens. Sim. Opa. Estou ouvindo aqui a reunião, assistindo também. Em relação a nós criamos ontem aqui na reunião do Alto Telespires
um grupo de trabalho específico em relação a esse termo de referência com algumas instituições que já nós temos um projeto aqui de monitoramento. E aí a minha pergunta é assim, se o médio não tem alguma instituição de ensino, principalmente, e prefeituras, representantes de prefeituras que possam fazer parte dessa relação, porque nesse termo de referência vai precisar de diagnóstico, prognóstico, algumas informações técnicas que esses órgãos possuem, normalmente facilita, entendeu? Então, assim, como sugestão, se possível, nesse grupo de trabalho, ter representantes de alguma instituição de ensino, pesquisa, extensão e prefeituras, vai ser importante para você aí ajudar nesse termo de referência por causa de levantamento de dados, entendeu? Uso de ocupação de solo, como que é alguns cadastros ali de pessoas que trabalham nas bacias hidrográficas, sindicatos, entendeu? Isso pode te auxiliar aí, isso é importante na formação desse grupo de trabalho de vocês aí. Beleza, obrigado. É interessante essa ideia tua. Mais alguma coisa, pessoal? Leandro? Dizer que esse trabalho vai ser uma atividade em rede, que vai contar com a colaboração dos comitês de bacias, do Telespires. No Baixo Telespires temos a professora Solange também, que está nos auxiliando muito bem, né, que representa a entidade Unemat, então está sendo muito produtivo, e convidar os membros a participarem desse momento de cooperação e elaboração desse produto, que é muito importante para o planejamento da bacia e uso dos recursos hídricos. Nós do IFMT vamos colaborar, isso aí faz parte. Agora, uma das coisas é justamente que a gente já pediu das outras reuniões, principalmente para ter acesso, por exemplo, a esse monitoramento que o Alto Telespires conseguiu, tudo, né? Para passar para a gente tentar viabilizar essa parte também aqui para a região do Médio Telespires, né? Como se deu esse acesso, tudo, né? Porque eu sei que o Zolim foi meu orientador no mestrado, né? E eu estou esperando esse material para a gente tentar puxar aqui para o nosso comitê de bacias aqui. O Sandro Marcelo Caravinha, de qual instituição? IFMT? IFMT. Instituto Federal fica onde? Em Peixoto ou Guarantã? Guarantã do Norte. Guarantã do Norte. Então, esse trabalho, o Zolinho pesquisador aqui, junto com o professor Adilson, Eduardo, da UFMT Campus Sinop, nós temos, iniciou-se no ano passado, né, as primeiras instalações de uma estação hidrológica no Rio Preto, e a gente está avançando nos próximos rios. Né? Então, como são sessões que tem que fazer medição na seca e conhecer os rios também no período de chuva, esse trabalho está começando. A gente não tem dados levantados ainda especificamente sobre eles, mas nós estamos com o edital aberto, inclusive, do CBH o Telespires, professor, e vamos deixar exclusivamente um estagiário 6 horas trabalhando no laboratório de hidráulica e hidrologia aqui da UFMT, já a partir de outubro, novembro do ano que vem, coletando esses dados, fazendo planilhamento, a questão da curva-chave, para a gente começar efetivamente esses dados aqui da área da nossa bacia, entendeu? Então, acredito que daqui o próximo ano a gente já vai começar a ter dados específicos do levantamento, desses levantamentos que estão sendo feitos aí. Então, o trabalho está bem no início, é um projeto de 3 anos, até a sua finalização inicial dessa primeira fase. Nós estamos no segundo ano. Primeiro para o segundo ano ainda, já tem uns 2 anos para a gente conseguir ter essa totalização de dados. Então, no primeiro momento, a gente ainda não tem dados específicos até para passar para as outras bacias e tal, mas é um projeto que a gente pretende, e é bom, né, que seja um projeto piloto, que leve esse conhecimento tanto para o médio quanto para o baixo Telespires, implementar aí na área de vocês também. Mais alguma coisa, pessoal? Então, se não tiver mais ninguém
para comunicar alguma coisa, então nós declaramos encerrado a reunião às 16h50. Beleza? Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tá, tchau.